da saúde e bem-estar, particularmente das juventudes, assim como a reeducação dos sujeitos vitimados por esse fenômeno psicossocial. Quer dizer, as diretrizes curriculares nacionais, né, elas vão nos apontar um caminho, né, apresentando algumas dificuldades pelas quais a juventude brasileira, os jovens, né, o adolescente, o jovem, enfim, passam, né, por essas questões de, em alguns momentos, de situação de vulnerabilidade social. Então, a necessidade de se trabalhar a saúde na escola se faz presente nessa diretriz, né, nas diretrizes curriculares nacionais, ainda que tema de outros documentos da educação básica. No entanto, a prática pedagógica do professor de educação física mantém seu compromisso com a atividade física, né, como promotora da saúde no interior da escola. Um outro documento, não, aqui ficou no meio da, aqui é um objetivo das diretrizes curriculares, né, os componentes curriculares obrigatórios, né, linguagens, entre outros, né, a educação física faz parte do componente curricular linguagens. Aqui tem o objetivo da educação física e agora nós vamos passar para a base comum curricular, né? Base nacional comum curricular. O que significa isso? É um documento, né, que vem demonstrar, que vem dar continuidade à proposta da educação, a educação básica, né, a proposta de se repensar a educação básica. É um documento mais recente, né, publicado em 2017, 2018, né? Então, a base nacional comum curricular no Plano Nacional de Educação, né, é a base para uma renovação e aprimoramento da educação básica, né? Houve, né, a necessidade de se repensar a educação básica e partindo dos princípios da Constituição, das leis de diretrizes e bases, né, a, a Base Nacional Comum Curricular, então, ela é organizada, né, com a finalidade, né, de possibilitar aos estudantes participar da prática de linguagens diversificadas, linguagens corporais, linguísticas e os conhecimentos sobre a saúde, as experiências vividas, enfim, a preocupação, a discussão, né, de como se trabalhar, né, as questões da saúde na educação básica, né? Como objetivos, né, encontramos a preocupação com a saúde e bem-estar. Como podemos conferir, então, dos objetivos: desenvolver, aperfeiçoar, reconhecer e valorizar suas próprias qualidades, prezar e cultivar o convívio afetivo e social, uhum. Promover o respeito ao outro para que sejam apreciados, sem discriminação, por etnia, origem, idade, gênero, condição física ou social, né? Participar e se aprazer em entretenimentos de caráter social, afetivo, desportivo e cultural, dentre outros objetivos. Também os conhecimentos acerca do convívio social e afetivo, bem como a participação no desporto, e cuidar-se, né, e o responsabilizar-se pela própria saúde, né, e também a saúde daqueles com quem convive, apresentam, né, essa, essa base curricular apresentam as possibilidades de compreensão da prática pedagógica do professor de educação física na escola. Não somente na escola, mas em toda a comunidade escolar. Quer dizer, o estudante deve aprender, né, a cuidar da sua saúde, deve aprender a ter um estilo, né, estilo de vida, né, como bem-estar, enfim, não só deles, mas eles possibilitarem ampliar, se ampliasse, né, esta essa necessidade, né, de se cuidar da saúde, né. Nós diríamos, né, eu diria que
a a questão da saúde, né, pode em relação à educação física na escola, pode ser trabalhada, muitas vezes ela é trabalhada para que o estudante possa adquirir hábitos e comportamentos, né, saudáveis, né, que adquiram, né, a partir desses hábitos e comportamentos saudáveis, um estilo de vida saudável pra para além da escola. Então, aqui com as competências do, eh comum curricular, né, e aqui, ao nos reportarmos ao professor de educação física, né, encontramos também, né, no conteúdo da ginástica ou das ginásticas, a necessidade, né, eh e também a oportunidade de identificar, né, e aprender a as questões acerca da saúde, né, dos cuidados à saúde, né. Então, educação para a saúde, né, essa discussão final que eu venho trazer agora, né, o trabalho, sobretudo com aptidão física e saúde, né, como é orientado, em todos os documentos, nos parâmetros curriculares nacionais, nas diretrizes e na base comum curricular, né, é um ponto relevante para a prática pedagógica do professor de educação física. A educação física, então, ela atenta aos problemas do presente, né, e não poderá de eleger como uma de suas orientações centrais a educação para a saúde, né. Se pretende prestar serviços à educação social dos alunos e contribuir para uma vida produtiva. Uma das preocupações que permeia a educação física escolar é a associação entre os níveis habituais da prática da atividade física e os índices, né, de adiposidade, índice de desempenho motor, né, e isso indica, quanto mais ativa for a criança e o adolescente no seu dia a dia, menor será a tendência do acúmulo de gordura. Como exemplo, né, podemos abordar então a prática pedagógica do professor de educação física lá no ensino médio, né, no Brasil, né, nós temos a educação infantil, né, são as etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, lá no ensino médio, as competências, habilidades a serem desenvolvidas, né, apresenta uma delas, compreender o funcionamento do organismo humano, de forma a conhecer e modificar as atividades corporais, valorizando-as como recurso para a melhoria de suas aptidões físicas, né. Então vem discutir, vem apresentar, né, que, essa condição de saúde deve ser refletida, aprendida no ensino fundamental e refletida e aprofundada no ensino médio, né. Então, conhecimentos, adquiridos na formação acadêmica do professor de educação física, esses conhecimentos como anatomia, fisiologia, biologia, né, tornam capaz de, eh, fazer dos professores fazerem uma análise crítica dos programas de atividade física e o estabelecimento de critérios para julgamento, para a escolha, para a realização de atividades corporais saudáveis. Nesse sentido, cabe ao professor de educação física, na escola, desenvolver ações educativas que levem os adolescentes e jovens a adquirirem hábitos saudáveis, como eu disse há pouco. Como exemplo, então, temos aí o compromisso, né, da educação física, né, um dos compromissos principais, a compreensão do funcionamento do organismo humano, no que concerne ao consumo de energia, ao acúmulo em forma de gordura, né, eh, aos períodos, a uma discussão a respeito dos períodos de jejum prolongado, né, algumas questões que são relevantes e que devem ser discutidas nas aulas de educação física, por exemplo, lá no ensino médio. Questões acerca das práticas esportivas, é uma questão, né, como exemplo, é a utilização de
excessiva de agasalhos para que haja o suor, mas qual é o objetivo disso? Então, é uma das questões que devem ser discutidas. Então, para apontarmos aí o caminho para finalizar a nossa discussão, nós vamos considerar, né, como objetivo, né, dessa apresentação, dessa breve apresentação, como objetivo foi abordar a saúde na escola a partir da disciplina curricular Educação Física e a partir dos documentos, que são referências nacionais, encontramos a preocupação com a saúde do cidadão e algumas possibilidades de práticas dos professores de Educação Física na escola, né? Essas possibilidades puderam ser observadas, né, quando desvelamos alguns objetivos a serem atingidos ao longo da educação básica. A partir dos conteúdos propostos nos documentos analisados, né, revelam-se alguns direcionamentos e possibilidades nas atividades direcionadas à promoção da saúde. E, contudo, verificamos que a prática das atividades físicas como promotora da saúde vem sendo pensadas ao longo do tempo, de modo que se aperfeiçoe essas práticas pedagógicas do professor de educação física. Então, aqui eu agradeço mais uma vez e estou à disposição para algum questionamento, responder alguma pergunta. Deixa eu descompartilhar. Um minuto. Eu acho que já deu, né? Ya. Ok. Le agradecemos, doctor Dioclesio, por su presentación del día de hoy. Y la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, Pedro Reynol Osuna Genin, de Tuxtla Gutiérrez, le otorga el presente reconocimiento al doctor Dioclesio Rocco Gruppi por su participación en la 6ª Convención Internacional de Educación Física, Deporte y Salud Escolar Chiapas 2021 en su edición virtual con la ponencia Actividad Física y Salud en la Educação Física en la Escuela. Muito obrigado, Dr. Dioclesio. Eu falo muito pouco portugués, pero sí. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Y le damos las gracias también a todos los presentes aquí en la ponencia por su tiempo y por obviamente su asistencia. Que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, terminamos. Gracias, maestro Dioclesio. Un abrazo. Abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Isaac. Nos vemos a las 6 en la mesa redonda.